Bem-vindos ao programa Alma Querida. Lembrando que nesse programa, o Dr. Adão Nonato responde as perguntas enviadas por e-mail dos telespectadores da TV Mundo Maior, dos ouvintes da Rádio Boa Nova e dos internautas. É com muito amor e carinho que estamos mais uma vez ao lado do nosso querido Dr. Adão Nonato. Tudo bem, doutor Adão? Tudo ótimo, Dora, graças a Deus. Muito bem, né? Feliz de estar aqui novamente com você, com a equipe e com os nossos queridos telespectadores e ouvintes. Graças a Deus. Doutor Adão, aquele clube maravilhoso, nós vamos fazer aquele convite? Já sei, 0800 12 18 38, é uma coisa maravilhosa e me dá um prazer muito grande de falar com vocês desse clube. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Faça uma ligação de qualquer lugar do Brasil, a ligação vai ser gratuita e você vai ser informado como é que você faz para se tornar sócio e tornar uma espécie de patrocinador deste e de todos os nossos programas aqui da rede. Faça parte do nosso Clube da Paz. Doutora Adão, é o seguinte, esse tema me parece muito comum e que vai interessar a quase que todas as boas almas queridas, né? Se ela não passou por isso, alguém que ela conhece certamente passou por isso. É de uma alma querida feminina. O tema é dificuldade de fazer amigos. Ah, meu Deus, né? Dificuldade de fazer amigos. Mas olha, há tantos livros na praça sobre isto. Né? Um dos livros, da Dale Carnegie, um dos livros mais antigos que tem, e que o mais interessante de tudo é que esse livro continua atual. Inclusive, há comunicadores que fazem programas baseados neste livro. Sim. Né? Um dos fãs do Dale é o Dr. João Lourenço Navarras, né? Que ele fala sobre. Né? E esse livro é como evitar preocupações e começar a viver, como fazer amigos, tá entendendo? Começar a viver. E esse livro deve ter quase que a minha idade, viu? É novo. É novo e é maravilhoso. E tudo isso, mas há umas coisas interessantes que há muito livro aí falando sobre lei de atração, sobre como viver bem. E esses livros todos estão baseados em ensinamentos dos livros antigos. Estão baseados no livro do Napoleão Hill, do Dale Carnegie, do Lourenço Prado, tá entendendo? De todos esses autores do passado que falavam dessas mesmas coisas. E, de repente, aparece aí o segredo, né, da Rhonda Byrne, e todo mundo começa a falar como é que você atrai as coisas. Olha. Tá? E vai falar exatamente disso. Interessante. A lei de ação e reação, como é que você, de repente, fica numa situação em que você tem dificuldade de fazer amigos. Por quê? Porque você precisa aprender essa dificuldade, ela traz sempre um aprendizado. A dificuldade é só um artifício pedagógico, tá entendendo? Da diretoria cósmica, da diretoria espiritual, para te colocar numa situação em que você vai aprender. Eu tenho dificuldade de fazer amigos, então eu vou aprender como é que se faz amigos. Como é que se faz amigos? Como é que se faz amigos? Você manda um e-mail, tem essas respostas e veja só, a sua pergunta, minha querida, minha alma querida, vai ajudar muita gente. Muita gente. Porque veja só, o que nós queremos na vida? Nós queremos na vida sermos vistos. Você está querendo fazer amigos para quê? Para que os amigos venham e dizem assim, oh, minha querida, etc. Né? E para fazer isso, você precisa fazer o quê? Se você cumprir aquilo que está no Evangelho, perdoa 70 vezes 7, anda uma segunda milha, dá o outro lado da face, faça outro aquilo que você gostaria que fizesse a você, não faça outro que você não quer que faça, com certeza você vai fazer amigos. Você vai fazer amigos, mas vai fazer também inimigos. Mas só que você não vai levar em consideração os inimigos. Exatamente. Porque você vai aprender do outro lado da face, você vai aprender que aquele que é seu inimigo hoje vai ser o amigo do futuro. E vai ser o seu irmão, acima de tudo. Porque você vai olhar para o inimigo e quando você tiver feito o aprendizado adequado, você vai olhar para ele e vai pensar, eu e você somos um. Eu estou olhando para Deus em você. Olhe para a luz que há no outro e não para as trevas. Tá? Se os seus olhos tiverem luz, o teu corpo será são. Significa, você tem que olhar o que o outro tem de bom e não o que tem de ruim. O Paulo dizia, não mereço mal consideração de vossa parte em tempo algum. E nós, quando nós nos encontramos com os nossos semelhantes, nós temos uma tendência. Por quê? Da tendência. Porque nós estamos num planeta de provas e expiação. E a característica do espírito encarnado aqui é ter em si mais mal do que bem. Infelizmente ainda. Infelizmente. Não é infelizmente, faz parte da vida. Faz parte. Ah?
nós trazemos em nós mais mal do que bem. Então, o que que acontece? Se eu trago em mim mais mal do que bem, eu sou especialista em mal, tá entendendo? Então, eu sou capaz de olhar para Dora, olhar para Patrícia, olhar para todo mundo, né, para os técnicos aqui, e começar a ver o mal de todo mundo. Por quê? Porque eu projeto o Adão neles. Então, eu começo a ver o mal. Se eu começo a ver o mal, eu começo a verberar o mal no outro. Aí eu me transformo em alguém que é aversivo. As pessoas vão querer distância. Mas Jesus diz assim, se os teus olhos tiverem luz, o teu corpo será são. Eu olho e vejo o que a Dora tem de maravilhoso. Ai, que mulher maravilhosa. Como ela é dedicada, como é isso, como é aquilo. Tá entendendo? Eu começo a ver as qualidades. Começo a fazer elogio. Descubra o que o outro tem de bom. Compreende? E aí você vai verificar que todo mundo vai começar a se aproximar de você, porque você vai irradiar uma energia diferente. Elogio é terapêutico. Como é? Para as duas pessoas, a que faz e a que recebe. Exato. Né? Se os seus olhos estiverem luz, o teu corpo será ação. Mas Jesus diz, mas se a luz dos teus olhos forem trevas, quão grandes serão as suas trevas. Você adoece. É verdade. Porque você, se começa só a ver o mal no mundo, você sintoniza com o mal, Exatamente. então aquilo que você vai virar você. Você se vê no mundo. Ela começa, doutor. Olá, Adão e equipe do programa. Gostaria muitíssimo de ver meu programa comentado, pois já venho refletindo sobre ele há alguns anos. Eu vou te interromper, porque eu acho que você cometeu um lapso, mas como Freud dizia, os lapsos língua, né? O ato falho. É fantástico. Leia de novo, por favor. Gostaria que... Muitíssimo de ver o seu programa comentado. Não, gostaria de ver... De ver meu programa comentado. Veja só. Meu programa comentado, que é o programa dela. Ela coloca como se fosse um programa dela. O programa dela. Eu entendi que não seria... é meu, não é dela, então. Peraí. Eu entendi que ela teria dito meu problema, né? Meu problema. Mas é... Problema comentado. Problema comentado. É problema que está aí? Problema então comentado. você que cometeu o ato duas falho. vezes, não, entendeu? Desculpe, então o ato falho. Duas vezes o ato problema falho. Comentado. E você falou duas vezes. É programa dela. Você captou. Você vê que coisa interessante. Você captou. É o programa dela. Olha, você isso. Gostaria de ver o seu programa de vida comentado, minha querida. E a Dora isso. pegou muito bem. Entendeu? Olha, a Dora pegou bem. E o senhor salva todas. Muito obrigado. E olha só, e você leu 3 vezes. Não, 2 vezes. É o meu problema comentado. Interessantíssimo. Eu senti que era problema que estava escrito problema aí. comentado, Mas você exatamente. falou programa e depois falou uma segunda e uma terceira vez. Interessante, né? Que bom. Gostaria muitíssimo de ver meu problema comentado, pois já venho refletindo sobre ele há alguns anos, sem encontrar um caminho certo. Acredito ser incapaz de cativar as pessoas, pois parece que ninguém gosta de mim. Explicando melhor, nunca tive amigos, apenas colegas de escola, mas nenhum amigo próximo, cuja casa eu visitasse, ou para quem eu telefonasse, e vice-versa. Até então, talvez, fizesse sentido, pois fui uma criança e adolescente muito rancorosa. Guardava mágoa e desprezo de quem manifestava conduta moral baixa. Quando, por volta dos 18 anos, eu conheci o Espiritismo, meu comportamento mudou muito e hoje não sinto desprezo por ninguém. Sou amigável e aprendi a tratar a todos com consideração, independentemente de terem valores iguais aos meus ou não. Não imponho meus ideais. Deixa eu interromper para falar um pouquinho, porque está ficando comprido, né? Só para falar algumas coisas interessantes. No outro programa, eu falei sobre a nossa necessidade, que é a necessidade que ela fala, né? Eu só queria pedir, porque pelo menos muitos dos programadores da rádio, né, e da TV já mudaram isso, e graças a Deus não se fala mais em problema, a gente fala desafio. Desafio. Há anos eu comecei a falar e hoje todo mundo fala desafio. Exatamente. Desafio. Problema paralisa, desafio mobiliza. Se você fala problema, você fica paralisado. Tem um problema. Não, você tem um desafio. E desafio que, como a Dora captou, tá, a sensibilidade dela, ela transformou o seu problema em programa, que é exatamente o que você fez, um programa de vida. De vir aqui para experimentar isto. Viveu o seu programa. E o seu desafio começou a ser vencido, porque você disse que foi uma criança rancorosa, mas que depois que conheceu o Espiritismo, o que aconteceu? Começou a aceitar a todos. Porque veja só, a coisa mais interessante da vida, por que é importante fazer amigos? Nós queremos fazer amigos. Queremos que os outros nos vejam.
E a coisa mais gostosa, por exemplo, né, eu sou amigo da Dora. Para mim é uma maravilha que a Dora olhe para mim. Porque é a Dora que está olhando para mim? Não, não é a Dora, é Deus na Dora olhando para mim. Bonito. E aí o que nós queremos? Nós queremos que Deus olhe para nós. É o que Deus quer. Deus quer nos olhar, mas Ele quer que nós olhemos para Ele. E para você olhar para Deus, você tem que fazer o que você fez na segunda parte aí. Começa a perdoar as pessoas. Perdoar 70 vezes 7, andar uma segunda milha, não julgar, compreende? Fazer para o outro o que você gostaria que fizesse a você. Você diz que você gostaria de ter a casa de alguém para quem você telefonasse, onde você visitasse. Mas você não fez isso. Comece a fazer telefonemas. Olha, eu telefonei porque estava com saudade de você. Exatamente. Agora, a coisa mais interessante é isso que Deus faz. Se você começa por as pessoas longe, quanto mais você põe longe, mais elas se aproximam. Incrível. Mais Deus põe perto, tá? Até que põe dentro da sua casa. E você vai ter que fazer um trabalho de se harmonizar com o outro. O papel mais importante que você, de repente, pode ter com alguém, você pode transformar em marido e mulher, hein? Também. Sabia disso? Veja só. Vamos por hipótese, sou casado com a Dora. Eu estou na rua e encontro um cara que me dá uma fechada, eu mando ele para aquele lugar. No trabalho, um colega me faz alguma coisa, eu pego, mando ele passear. Chega à noite, ninguém vai à noite faz mas acontece que... E ele vai para a casa dele, eu vou para a minha casa. Mas eu brigo com a Dora. E de noite eu tenho que voltar para casa e olhar para ela. E ela tá lá. Né? E como se não bastasse... ele disse, você vai jantar? Tá entendendo? E vamos os dois ficar de cara feia na mesma mesa. No bar não tem nada. Eu vou para uma mesa, volto, vai para o outro. E depois vai ter que dormir no mesmo quarto. Na mesma e, às cama. vezes, dormir na mesma cama. Olha, o desafio do relacionamento conjugal é muito grande e é muito bonito. Porque é o desafio através do qual você transforma amor físico, que os gregos chamavam de epitomia, né, que é físico e etérico, em amor astral, que chamava de eros, que é sentimento, amor mental, que é filio, que é sintonia mental, e ágape, que é o amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê, tudo aguenta, nunca acaba. Não arde ciúmes, não busca os próprios interesses e nunca acaba. Mas nós estamos sempre procurando, né, um amor que nos interesse, mas por trás de tudo existe aquilo que eu chamo que é fome de Deus. O que eu quero é que Deus no outro olhe para mim. Mas para Deus olhar para mim, eu tenho que fazer o que Ele quer. Então você tem que perguntar, Senhor, o que você quer que eu faça nessa situação? Exatamente. Ela continua, doutor. Não imponho meus ideais, nem condeno quem deles não compartilha. Não condene, não julgueis para não ser julgados. E não impõe os meus ideais. Evolução ela está tendo, não é isso? Não faço estilo arrogante. Mesmo assim... E olha, era uma criança rancorosa. Rancorosa. Né? O que aprendeu? E aprendeu às custas de quê? Da informação que a doutrina traz. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Graças a Deus. Não faço estilo arrogante. Mesmo assim, não consigo fazer amizades. As pessoas se afastam de mim. Não me consideram. Já abandonei uma faculdade por não haver conseguido fazer amigos. Como o curso era integral, tornou-se muito torturante fazer tudo sozinha e minhas notas começaram a cair. Tentava me enturmar, mas os grupos não me incluíam. Saíam e não me chamavam para nada. Hoje, estou estudando em outra faculdade e o mesmo começa a se repetir. Alguns amigos, ela coloca entre aspas, alguns amigos que eu pensava haver feito pararam de falar comigo, simplesmente. Passam por mim e já não me cumprimentam. A pior parte mesmo... Sabe, Dora, eu estou quase pedindo para ele fazer uma terapia, tá? Ou com você ou com alguém que tenha uma integralidade, divisão, tal. Porque ela não se pergunta, por que é que isto acontece? Muito bem. O que fez alguém se afastar de você? O que fez as pessoas se afastar de você? Você se interessa pelas pessoas ou quer só que as pessoas se interessem por você? Você disse que não quer que elas busquem os seus ideais. Muitas vezes isso é verdade, mas a maneira de falar, às vezes, minha querida, o tom de voz da pessoa Exatamente. afasta os outros. Afasta os outros.
A cara que você faz é comunicação. Muito bem. Às vezes, a gesticulação afasta as pessoas. A gente que fala, eu tenho uma pessoa que fala batendo nas pernas, né? Pá, 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 pá. Então eu ensinei essa pessoa a pôr a mão na frente do coração e não fazer gestos bruscos. Olha só. Olha, eu ensino as pessoas, veja só, eu vou falar aqui. A gente dá aula de oratória, estou para marcar um curso de oratória que muita gente pedindo, né? Eu digo, coloque a mão na caixinha. Sabe qual é a caixinha? A ponta do nariz e o umbigo, daqui até aqui, é uma dimensão. A outra é aqui, ó, de ombro a ombro. Agora, há pessoas, se você fala, pois é, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, e não sei o quê, e sempre fazendo assim, você afasta as pessoas. Incrível. É difícil falar com você. A outra coisa também é, tenha a mão assim, olha, assim. Então é uma maneira de comunicar. Algumas pessoas, preste atenção, eu vou fazer um gesto agora, e você que está me vendo, os que estão me ouvindo, não, mas o que está me vendo, veja o que você sente. A pessoa vai fazer, pois é, né? Eu peguei e falei com ela. Ela e briga olha com só, as mãos, né? Olha, a mão fica parecendo garra. Só para você ter uma ideia. Você tem energia e os dedos prolongam a energia. Então é como se estivesse garras passando no seu rosto. Sim. Então, fale aqui. Está entendendo? E a outra coisa também, não é não fazer assim. Com as mãos. Pois é, né? Então eu fui lá, você está empurrando os outros. Veja como o corpo fala, gesticulação. Então, quando você falar, não arreganhe os dedos, na mão, não arreganhada, a mão mais ou menos assim, e na frente do coração. E a outra coisa é você falar num ritmo adequado. Nós sempre falamos, a fala é como se fosse música. A música tem 3 componentes importantíssimos, harmonia, melodia e ritmo. Algumas pessoas falam o ritmo, é terrível, você não consegue entender o que elas estão falando, porque elas falam de uma maneira que, Nossa Senhora, não, olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, imagine, você precisa, né, e fala. Com as mãos, Aí as pessoas se afastam. Ontem, eu entrei numa loja em Santana, eu queria comprar cobertores, lençóis e travesseiros. Para Mairink. Para Mairink, para a casa de repouso que nós estamos montando lá. Eu falei, oba, aqui parece que tem tudo, eu não preciso ir na 25 de março. Então eu entrei e veio uma pessoa me atender. O senhor quero isso, 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 isso. Ah, fulano, olha, ele quer isso, assim, assim. Eu falei, queria saber se vocês podem me fazer um orçamento aqui para eu não ter que ir na 25 de março. Ah, não precisa, aqui nós temos tudo. E aí, essa moça veio e disse assim, o que é que o senhor quer? Um tom de voz que... a minha sensibilidade é grande. A minha sensibilidade que eu já começou? Fiz quase uma... Olha, eu queria um conjunto para cama, de lençóis. Não, quero. Né, de lençóis, assim, assim, assim e tal, né? Mas o que o senhor precisa? O que tem que ter nesse conjunto? Eu falei, olha, eu não sei muito bem se a senhora puder me ajudar, porque é a minha secretária que viu isso para mim, para fazer o orçamento. Mas quem vai comprar, o senhor ou é ela? E eu já fiquei meio assim. Eu falei, olha, sou eu quem vai comprar, mas acontece que... Bem, se é o senhor que vai pagar... Eu falei, a senhora me desculpe, eu pensei que a senhora quisesse vender, não me bater no freguês, até logo. E fui embora. Tá? Porque não deu para continuar a conversar. E veja, ela tinha uma intenção que era vender, e eu tinha uma intenção que era comprar. A fala, a vibração da voz dela e o ritmo da fala não tinha acolhimento. Então, como é que você fala? Eu teria que ver. Como é que é a sua gesticulação? Você diz que não impõe os seus ideais. Será que não? Você precisa se perguntar como é que os outros me sentem. Que se afastam de você, se todo mundo faz isso, você precisa perguntar, está todo mundo errado e eu estou certa? Será que só ela que está? Né? Só eu que estou... Está todo mundo errado, só eu que estou certa? Exatamente. Né? Falando desse jeito, só para ver como é que muitas vezes o ritmo, a melodia, né? Pois é, né? Então, você precisa fazer isso. Dá para você repetir, por favor? Eu não entendi direito, porque você se aplica para ouvir o que gritou, depois você não consegue ouvir o que falou baixo. Há pessoas que você tem sempre que estar perguntando, como é que foi? O que é que você falou? Tal, etc. Né? Então, harmonia, ritmo e melodia. Tem que ser uma música gostosa. É um conjunto, a sua né? fala. Um conjunto. Doutor, a pior parte mesmo, ela continua, não é quando simplesmente não gostarem de mim.
Não é isso. Mas quando eu me pego particularmente a alguém, ela se apega a alguém particularmente, me identifico com tal pessoa e o sentimento não é recíproco. Então, sempre que acontece isso, você se identifica com alguém e o sentimento não é recíproco. Olha, você precisa se perguntar, o que significa essa pessoa para mim? E o que Deus quer? E você vai fazer, não pela pessoa, mas veja Deus na pessoa. Que é a história que eu falei no outro programa. Você fica vendo Deus na outra pessoa. E olha só, você quando quer que alguém olhe para você, você quer que Deus naquela pessoa olhe para você. Então você tem que fazer o que Deus quer. Olha, eu confesso os meus pecados, Senhor, olhe para mim e lembra-te de mim quando estiver na tua glória. Exato. É tão interessante isso, é tão gostoso. Vou dizer para você, eu gosto muito de repente, algumas pessoas estão com alguns problemas, eu não tenho, quando eu saí da loja, eu saí rezando por aquela mulher. Claro, tá? claro, saí rezando com por certeza. ela. Mas às vezes eu tenho que conviver com alguém. Então, se eu tenho que conviver com alguém que traz alguma dificuldade, eu não falo mais com a pessoa. Eu começo a conversar com Deus nela. Muda completamente. Capta eu começo a conversar com Deus nela. Pode ser, olha, até um bandido você pode conversar com Deus nele, porque Deus está em todos. É com Deus que você quer falar. É a atenção de Deus que você quer receber. Sempre. Se ele não ouve, converse pelo pensamento. Exatamente. Como o senhor deve ter feito com a Exato, moça. é sempre assim, né? Aí você vai falando e sempre vibrando. É com Deus que eu quero falar. Doutor Adão, para nós concluirmos, acredito que nesse bloco não dá para concluir esse e-mail. Então, nós vamos convidar o nosso intervalo, tá? Para a gente concluir esse primeiro e-mail. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Fique conosco.